Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Hoje começando a semana com uma reflexão de algo que é muito comum, uma frase bem comum da gente ouvir, mas que a gente às vezes não para refletir, que é: o bem sempre vence o mal. E nós vamos nos basear numa frase, num versículo que está em Romanos 12, versículo 21. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E este versículo de Paulo, ele é bem simples, direto e ao mesmo tempo profundamente desafiante. Ele não diz apenas faz o bem ou evita o mal. Ele diz algo muito mais ousado: vence o mal com o bem. Isso quer dizer que o bem não é apenas uma reação moralmente correta, mas uma força ativa, capaz de transformar ambientes, realidades, pessoas e até o nosso próprio coração. O bem não é passivo, gente, ele é poderoso. Hoje, muitas vezes nós associamos o bem a algo frágil, ingênuo ou apenas simpático. Mas, biblicamente, o bem é expressão do próprio caráter de Deus. E Deus não é frágil. O bem é forte. O bem é firme. É persistente. E tem um resultado garantido ao longo de tudo que a gente faz. O mal, apesar de parecer mais rápido, mais agressivo, mais visível, ele não tem raiz, não cria vida. Ele não constrói futuro. É como uma chama que arde muito, mas dura pouco. O bem, ao contrário, é como uma árvore. Ele vai crescendo devagar, muitas vezes em silêncio, mas cria sombra, dá fruto, tem raízes profundas e deixa legado. Jesus é o maior exemplo de que o bem vence o mal. A cruz é a maior prova disso. Aparentemente, o mal venceu. Injustiça, violência, traição, ódio. E a gente tem visto isso facilmente no dia a dia. Mas foi precisamente ali onde o mal parecia triunfar que o bem se manifestou de forma absoluta. Jesus respondeu ao mal não com vingança, mas com perdão. Não com força militar, mas com entrega. Não com revolta, mas com amor. E o resultado? A ressurreição, a vitória final. O bem não só resistiu, ele venceu. E o bem vence o mal dentro de nós. Antes de vencermos o mal no mundo, nós precisamos vencê-lo no nosso coração. É aqui que está o ponto mais difícil. Muitas vezes o mal que nós enfrentamos não está apenas nas circunstâncias ou nas pessoas, mas os nossos próprios impulsos. O desejo de responder com dureza, a vontade de ter a última palavra, a tentação de guardar mágoas, o impulso de agir por orgulho. Escolher o bem nessas horas pode parecer uma derrota, mas espiritualmente é vitória. Vencer o mal dentro de nós é a maior de todas as batalhas e a mais transformadora. E muitas vezes a gente acha que o mal é algo grandioso. Não, são pequenas coisinhas. Eu estou falando do mal aqui, né? Não uma perversão, não como algo externo que está nos influenciando, mas são mal, entenda o mal aqui como o que não é bom. É o contrário. O bem vence o mal nas relações do nosso dia a dia. E aqui eu deixo algumas situações práticas para você, que fazem parte da realidade de qualquer pessoa, como exemplo, para a gente poder refletir. No trabalho, por exemplo,
Um colega procura constantemente destacar seus erros ou diminuir seu desempenho. E a reação natural seria responder com a mesma atitude. Criar um distanciamento ou alimentar um ressentimento. Mas responder com profissionalismo, honestidade e respeito, mesmo quando o outro não merece, cria uma barreira contra o mal. A sua atitude pode mudar totalmente o ambiente, o clima e até a postura da outra pessoa. Mesmo que não mude, você permanece livre e em paz. Na família, por exemplo, todos nós sabemos como relações mais próximas são também as mais sensíveis. Basta uma palavra que você diz na irritação e tudo se transforma numa tensão. Às vezes, gente, a vitória do bem não está em ter razão, mas em escolher amar. Ouvir antes de reagir, pedir perdão antes de que uma situação piore, abraçar antes de discutir, ou simplesmente deixar falar. Tudo isso é o bem que vence o mal, tijolinho a tijolinho, gesto a gesto. Na sociedade, por exemplo, nós vivemos um tempo em que as pessoas estão exaustas, são ansiosas, impacientes. No trânsito, nas lojas, no comércio, nós vemos pressa, frustração, falta de empatia nos atendimentos. E nesses contextos, um simples ato de cortesia, ceder a passagem, dar um sorriso, ajudar alguém que está sobrecarregado, isso é uma forma silenciosa de empurrar o mal para fora do ambiente. O bem é contagioso. E a luz, mesmo pequena, ela afasta a escuridão. O bem vence o mal, gente, com perseverança. É importante lembrar que não é porque você escolhe o bem hoje que tudo vai mudar amanhã. Mas cada escolha é uma semente que a gente planta. Semear paciência para colher paz. Semear humildade para colher relacionamentos restaurados. Semear generosidade para colher vidas tocadas. Semear a fé para colher esperança. O mal é imediato, mas o bem é eterno. O mal faz muito barulho, mas o bem deixa marca. O mal quer destruir, mas o bem constrói futuro. A vitória, gente, do bem é inevitável. E a Bíblia termina com uma promessa. No fim, o bem triunfa completamente. E não por causa dos nossos esforços humanos, mas porque Deus é bom. E nenhum mal é maior do que Ele. Por isso, quando você escolhe o bem, escolha isso hoje e lembre, você não está apenas sendo educado. Você não está apenas cumprindo uma regra. Você está se alinhando com o próprio movimento de Deus. E tudo que se alinha com Deus vence. Então, que a gente tenha força, hoje e sempre, para vencer o mal, contra o bem e como intenção para o dia de hoje. Mesmo quando o mal parecer mais fácil, quando parecer que está aparecendo na nossa vida com mais facilmente, né? Escolha alinhar o seu coração à bondade de Deus. Responda com sabedoria. Cultive atitudes que tragam paz e luz para os ambientes onde você passar. E para praticar isso, respire fundo antes de responder. Responda com calma. Faça um ato de bondade. Silencioso. Ajudar alguém, enviar uma mensagem, ser generoso. E peça a Deus para te fortalecer. Para sempre o bem estar presente. Para sempre o bem se sobrepor a tudo. E você vai saber, você vai sentir isso.
né? Não escolha alimentar ressentimentos. Perdoe, libere o seu coração. Escolha se amar mais. Escolha viver com sabedoria, com propósito, com intenção. Isso vai mudar completamente o seu dia, a sua semana e a sua vida. E eu desejo que você comece uma semana abençoada, com muito amor, com muito bem no seu coração. Porque o bem sempre vence o mal, em qualquer situação. Um beijo no seu coração. Não esquece de deixar seu like aqui, de compartilhar com outras pessoas, de propagar o bem para o mundo e de deixar seu comentário aqui. E eu te espero amanhã no nosso próximo devocional. Até lá!